Nós estamos aqui agora para falar a respeito da visão da igreja. Essa série se relaciona à visão da igreja. Nós já fizemos o primeiro vídeo, esse será o segundo. No primeiro nós enfatizamos o que é a visão e nós chegamos à conclusão que a visão é o entendimento que nós temos do reino e da palavra de Deus e como nós aplicamos isso por meio de pregações, de ensinos, de visitas, de orientações, de conselhos, e a importância de nós formarmos pessoas que possuem a visão, a maneira de entender, de ver as coisas do reino. Hoje, quero mostrar qual é a importância de nós sermos uma igreja que tem visão, sermos uma igreja que tem dentro de si a visão, que tem identidade, que tem conceito, que tem ideia, que tem formação, certo? Não somos pessoas que nos convertemos pela emoção e na emoção nós paramos, não nos convertemos por um toque e agora nós vivemos de toque em toque, de emoção em emoção, de sentimento em sentimento. Não, nós estamos trabalhando para que possamos ter uma mente que seja a mente do reino, que seja a mente de Cristo, certo? Paulo disse, para nós não nos conformarmos com o mundo, mas nos transformar pela renovação, pela novidade da palavra que vem no nosso entendimento, para que assim a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual a importância da visão? Primeiro, para evitar bagunça, certo? Ou seja, nós temos uma visão, nós estamos pregando a visão, nós estamos falando com as pessoas a respeito da graça, de estar em Cristo, da fé, de andar no Espírito, do amor, certo? De viver as coisas já realizadas, nas coisas consumadas, viver no feito de Cristo, não querer fazer as coisas para receber, diferenciando que nós fazemos as coisas para Deus porque nós temos a natureza de Cristo, nós somos uma nova criatura, nós não fazemos para sermos abençoados, não, nós fazemos porque nós recebemos a natureza de Jesus Cristo, e nós somos abençoados por posicionamento, nós somos posicionados no lugar mais alto que existe, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então isso é uma visão, nós estamos passando a visão de andar no Espírito, de viver por fé, de viver em Cristo, de entender o que é Jesus, o Cristo que nos salvou, certo? Isso evita muita bagunça, muito transtorno para as mentes, certo? No começo do ministério, por volta do ano de 2007, eu nem imaginava que deveria ser assim. Então, quando o ministério começa, as pessoas começam a chegar, as pessoas do mundo vêm com uma mente católica, com uma mente espírita, ou com uma mente depravada, a mente do mundo, e nós temos que trabalhar nessas mentes para que elas deixem de pensar como elas pensavam, para começarem a pensar como a palavra pensa. Até aí é um ponto maravilhoso, porque nós lutamos contra a mente católica, a mente espírita, a mente das religiões e a mente depravada do ser humano, a mente do pecado. Então nós aplicamos a palavra para limpar essas pessoas e trazer o conceito e trazer a ideia do reino de Deus. Mas aí as pessoas também começam a vir de outros ministérios. E elas vêm de muitos anos de outros ministérios, elas são chamadas por Deus para vir para o nosso ministério, por exemplo. E acontece que as pessoas vêm e trazem a bagagem delas do outro ministério para cá. Então no começo do ministério, eu não conseguia enxergar que isso era um problema. Ou seja, então se o culto de quarta, ele fosse regido como os pentecostais mais clássicos, eu não me importava se no culto de sexta a nossa igreja aparecesse com as igrejas neopentecostais, eu também não me importava. E se no culto de domingo nós parecêssemos os tradicionais, as igrejas tradicionais, eu não me importava também. Eu pensava que essa era a maneira abrangente, a multiforme maneira de Deus agir. Então,
Às vezes na quarta-feira nós nos parecíamos com as igrejas pentecostais, na sexta com as neopentecostais e no domingo com as tradicionais, porque cada obreiro ele vem pregando como o pentecostal clássico prega, ensinando como o pentecostal ensina, clássico. Depois na sexta a gente dá oportunidade para outro obreiro, e o obreiro veio de uma igreja dessas neopentecostais, que é a igreja da determinação, que é a igreja da campanha, que é a igreja do tudo ou nada, é um outro linguajar. Já no domingo vem um outro obreiro mais tradicional, mais centrado, e parecia que isso não era tão importante. Porém, com o passar do tempo, comecei a perceber que havia algo errado, porque nós não conseguíamos infundir na mente das pessoas uma única visão. Então as pessoas criam misturadamente, um pouco cria como é o pentecostalismo, mais um pouquinho como o neopentecostalismo, mais o tradicionalismo, mais a igreja A, mais a igreja B, mais a igreja C da cidade, e virou uma mistureira, uma bagunça muito grande, e a gente não conseguiu formar pessoas com identidade, com visão. Por quê? Justamente porque eu não pensava que isso era um problema. Com o passar do tempo, comecei a notar que começou a haver divisões, porque cada um quer pregar de um jeito, cada um tem uma visão, cada um ensina de uma forma. Então uns acham que tem que ser abençoado se fizer campanhas, outros acham que não, que para ser abençoado tem que ter caráter, outros já acham que para ser batizado com o Espírito Santo tem que pagar um preço, e cada um pregava do jeito que queria, e começou a virar bagunça. E onde tem bagunça tem forças espirituais, tem demônios. Eu comecei a perceber que havia coisas espirituais já, porque a própria maneira dos obreiros pregar trazia em si a divisão, porque muitos tinham tendências ao pentecostalismo, outros não, então começou a ter esse tipo de divisão. E o que eu mais percebi é que nós éramos uma igreja misturada, nós éramos um pouquinho do pentecostalismo, nós éramos um pouquinho do neopentecostalismo, nós éramos um pouquinho de tradicionalismo, nós éramos um pouquinho de coach, de autoajuda, de psicologia, de filosofia, nós éramos um pouquinho de tudo, e isso trouxe uma bagunça muito grande. É como se fosse a Torre de Babel, cada um fala uma língua, cada um tem uma maneira de ver, de enxergar e de falar. Então, ao invés de ter unidade, edificação, visão, cada um tem um tipo de visão. Então quando existe divisão, isso já vem a palavra que é dois, e visão, duas maneiras de ver. Então já existe problemas. Agora, num lugar que existe divisão, porque existe várias maneiras de ver, então existe vários problemas. A igreja de Corinto passava por isso. Uns diziam ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e tinha uns que se sentiam mais espirituais ainda, que diziam: não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou do próprio Cristo. E havia facções na igreja, porque cada um seguia uma maneira de pensar e de entender, não havia uma unanimidade de visão. Então existia a divisão, certo? E a falta de visão, por experiência, causa, gera essa bagunça. Então as pessoas, elas não têm firmeza, então elas são levadas por ventos, qualquer vento. Porque se alguém convida para ir em outra igreja, a pessoa vai porque de quarta-feira aqui parece com uma igreja que tem aqui na cidade, de sexta parece com outra. Então as pessoas não criam raízes na palavra. Então nós estamos trabalhando para que haja uma unanimidade em crer na palavra, em nós pregarmos a mesma coisa, em nós cantarmos a mesma coisa, em nós aconselharmos com a mesma coisa, pautado na graça, no tempo da graça. Então, para que servem? Qual o motivo da gente ter visão, da gente colocar a visão, da gente pregar da graça na quarta, na sexta, no domingo, os jovens entender a graça, as mulheres entender a graça, as crianças na escolinha entender a graça, porque isso gera visão, isso gera entendimento. Porque ensinar o estar em Cristo na quarta, o estar em Cristo na sexta, o estar em Cristo no domingo, isso gera visão. Viver por fé, viver no Espírito, viver o amor, isso gera visão. Mostrar que nós já somos abençoados, e é posicionamento, e nós agradamos a Deus não para sermos abençoados, mas por natureza, porque recebemos a natureza de Cristo.
isso cria unidade, isso cria visão. E quando alguém prega diferente, quando alguém ensina diferente, as pessoas logo vão perceber, mas não é isso que está sendo ministrado, não é isso que a palavra está dizendo para nós. Então nós vamos dissipar a bagunça e a mistura, e não vamos ser misturados, vamos ter a nossa identidade para a glória de Deus. E nós, ensinando uma visão, as pessoas vão ter norte para serem orientadas, para ouvir o que o Espírito diz. Como eu disse no começo do ministério, eu não tinha esse entendimento. Eu tive esse entendimento porque eu comecei a ter o discernimento de forças espirituais. E ao buscar a Deus eu percebi, é assim porque a gente não tem uma identidade completa e porque a gente é misturado. E isso foi uma experiência sofredora, foi uma experiência de lutas para mim, porque aconteceram várias coisas decorrentes dessa bagunça, que era decorrente de uma falta de uma visão sólida. Não era a falta de pregação, não era a falta de ensinamento, era a falta da visão. Então, nós precisamos ensinar as pessoas que elas têm que vir para o culto porque elas amam a Deus. Elas não têm que vir para o culto sempre interessadas em alguma coisa de Deus, porque o dia que elas não tiverem nada para pedir, elas não vão ter sentido em vir ao culto. Mas se elas vêm ao culto porque elas amam cultuar o Criador, ainda que elas não tenham motivos urgentes e pessoais para vir, elas virão porque o amor está ali. Então, quando nós somos bagunçados e misturados, a única coisa que não existe é fé e amor. O resto, porque todo tipo de voz é ouvida. A voz da bagunça, a voz da rebeldia, a voz da indiferença, a voz da rebelião, a voz da heresia, do erro, do engano. Só não existe a voz da fé e a voz do amor. Eu me lembro que no começo do ministério, nós tínhamos uma perua e nós íamos buscar as pessoas nos bairros distantes com o fim de trazê-las, porque elas não tinham como vir à igreja. Isso é um trabalho bonito, mas eu lembro que as pessoas que vinham com a perua, a maioria delas nunca tinham trazido uma oferta, nunca haviam trazido um dízimo. E um obreiro percebeu isso. O obreiro percebeu que as pessoas que vinham com as peruas simplesmente só davam gastos para a igreja, porque elas não ofertavam, elas não ajudavam, e a perua quebrava e era gasolina. Então a gente abria a igreja, começava o culto, já começava devendo aquilo que a gente tinha investido para buscar as pessoas, e não havia o retorno, não estava havendo retorno naquele tempo. As pessoas eram ainda pessoas naturais e não ofertavam e dizimavam, e a gente passou muita dificuldade com isso, porque as pessoas só recebiam a palavra, e elas não traziam ofertas, elas não traziam dízimos, elas não pensavam em abençoar o reino de Deus. E por mais que se pregasse isso, era um povo duro no começo para ter um aprendizado. Esse obreiro um dia chegou em mim e falou assim: vamos parar de buscar as pessoas com a perua, porque as pessoas não agregam nada à igreja, essas pessoas não ajudam a igreja, essas pessoas só dão trabalho, a perua quebra, a gasolina tá cara, e aí nós vamos tirar um gasto e essas pessoas não servem para nada, essas pessoas não agregam em nada à igreja. E ali naquele dia eu pude perceber que muitas pessoas estavam fazendo a obra de Deus olhando outras coisas a não ser Cristo e o amor, porque nós não temos que usar as pessoas, nós não temos que tirar das pessoas. As pessoas têm que ser transformadas e as pessoas têm que doar para a igreja. Assim que elas são transformadas, elas vão doar. Assim que elas serem tocadas pelo Espírito Santo, elas vão semear no reino. É impossível alguém que tenha sido tocado pelo Espírito Santo que não semeie na casa de Deus, na obra de Deus. Mas esse obreiro, ele viu que essas pessoas são inúteis, porque ele estava pensando apenas na parte financeira. Ora, eu não posso culpá-lo, porque isso foi uma falta de visão, de entendimento. Esses obreiros vêm de outras igrejas trazendo o que as outras igrejas ensinavam. Nessa noite, o pastor dizia: você tem que trazer R$1.000, senão você não é de Deus. Não estava pautado nas almas,
não estava pautado no poder do Espírito Santo, na transformação, mas no tanto que aquele culto ia arrecadar para os cofres da igreja. Ou seja, uma visão que ela foge inteiramente do amor. Então, tudo isso acontecia e há muitas outras coisas. Por quê? Porque faltava a visão de amar as almas, de lutar por elas, de insistir para que elas sejam transformadas. E ao serem transformadas, elas serão bênçãos para a igreja, elas serão bênçãos para a família, elas serão bênçãos para a rua, para a sociedade, para a cidade. Porque é impossível alguém que seja tocado pelo Espírito Santo que não se torne uma bênção para a sociedade, que não se torne alguém que é sal da terra e luz do mundo. Então, são experiências que nós tivemos porque faltou a visão, certo? Porque quando falta a visão no grupo de louvor, e o grupo de louvor canta o que quer, e o obreiro ora do jeito que quer, e as pessoas adoram do jeito que elas querem, e a pregação é do jeito que cada um entende que é o certo, isso se torna experiências sofredoras, porque existe várias vozes e nenhuma com efeito, nenhuma com força, nenhuma com poder. Mas quando existe a visão, e é isso que nós estamos tendo, a visão do ministério, a visão do reino, então essa bagunça se dissipa e essas experiências elas começam a deixar de ser rotineiras e corriqueiras. Nós vemos as seitas, que as seitas elas são baseadas em torno de um homem, ou seja, um homem escreve uma mulher, e aí aquela seita pega os escritos daquela mulher, daquele homem e seguem, então todos seguem os escritos daquele homem ou daquela mulher. Nós temos muitos exemplos assim, o adventismo pautado nos escritos de uma mulher, dentre outras religiões que são pautados em ensinos dos homens, e há uma visão, é heresia, é errado. A maioria dessas pessoas se intitularam profetas do Senhor com uma voz que era diferente da dos outros, um sectarismo, e nós vemos muitos erros, mas as pessoas que estão lá, elas seguem porque existe uma visão, ainda que seja uma visão errada, mas elas seguem aquela visão e elas não vão sair de lá porque elas estão enraizadas na visão. E para você tirar alguém dessas seitas é algo muito complicado. Agora, nós pegamos as igrejas que elas não têm uma visão definida, as pessoas saem muito fácil da igreja porque elas não têm a visão definida. Então, nós vamos dissipar as experiências sofredoras de ter problemas, de ter divisões, de perder pessoas, aplicando, ensinando a maneira que o reino de Deus está sendo conduzido por meio do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, a visão, ela tira a bagunça, ela evita essas experiências sofredoras e, em terceiro lugar, ela leva a unidade, porque as pessoas vão pensar da mesma forma, as pessoas vão ter os mesmos objetivos, as pessoas vão ter uma centralidade na visão do reino, da palavra, do Espírito. A visão tem que ser bíblica, e nós temos que ser o mais bíblico possíveis, porém, nós temos que seguir as vertentes que Deus tem nos dado, e assim nós vamos deixar de fazer membros para fazer filhos. Membros são aqueles que se convertem aqui e que vão para outros ministérios porque eles não criaram raízes. Filhos são aqueles que criam raízes, são aqueles que se convertem, são aqueles que pegam a visão, são aqueles que propagam a visão, são aqueles que falam da visão. Esses são filhos. Os convertidos, eles vão viver em outra igreja, e se eles não tiverem a visão da outra igreja, eles vão ir para outra. É por isso que a gente vê um monte de crente que não é filho de ninguém, são apenas convertidos, são filhos de Deus porque se converteram, mas não são filhos da visão de ninguém. Então eles ficam pulando de galho em galho. Agora nós precisamos fazer com que as pessoas criem raízes, para elas deixarem de ser membras para serem filhas, para deixarem de ser membros nominais, para serem corpo de Cristo. Pessoas isoladas,
que pensam por si próprios, para serem pessoas que pensam no corpo. Uma coisa é você pensar por si mesmo, outra coisa é você pensar pelo corpo. Você é o corpo de Cristo, você é um membro de um corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e você pensa como o cabeça está dando as instruções para esse corpo. Isso é maravilhoso, isso é de um poder de destravamento em nossa vida espiritual, financeira, física, emocional, nosso chamado, em todas as áreas que você não pode imaginar. É a unidade, a visão, ela vai trazer a unidade para a igreja, porque nós vamos crer, e nós vamos fazer, e nós vamos pensar, e nós vamos agir iguais, com o mesmo fim, com o mesmo propósito, ainda que tenhamos dons diversos e tenhamos personalidades diversas, mas cada um trabalhando com a sua personalidade, cada um trabalhando com a sua mente, mas com a centralidade da visão do reino, da visão da igreja. Então a visão, ela nos leva à unidade. Quando a gente começa a ensinar, nós precisamos ganhar as almas, e começa a pôr o amor nas pessoas, e as pessoas pegam a visão de ganhar as almas. Isso é maravilhoso, porque as pessoas da igreja vão estar trabalhando para esse fim. Agora, quando as pessoas estão dentro da igreja, mas elas são um graveto fora da fogueira, elas pensam diferente, elas fazem diferente, elas não comungam com a visão do corpo, elas não comungam com a mente, elas não comungam com a vida no Espírito, elas não comungam com o estar em Cristo, elas não comungam com a graça, elas comungam pela cabeça delas, é como se elas fossem um graveto separado. Mas quando a gente começa a falar da visão, e as pessoas abrem o coração para a visão, é como se o Espírito Santo pegasse aquele graveto que está separado e colocasse na fogueira, que é o corpo de Cristo, e aquele graveto que estava queimando sozinho, que ia parar de queimar, porque um graveto fora da fogueira vai queimar por pouco tempo, ele não vai queimar para sempre, porque o fogo que ele tem depende dele próprio, e todo fogo que depende de nós mesmos, ele vai se findar. Então vem o Espírito Santo e coloca a gente na glória, coloca a gente na fogueira, coloca a gente no corpo, glória a Deus. Então o calor, o fogo dos outros membros aquece-nos e aumenta o nosso fogo. Então nós não podemos ser um graveto isolado. Você não pode ser um graveto isolado, você tem que estar na fogueira. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sou eu busco a Deus do meu jeito, Deus está comigo. Não, isso é conversa de graveto que está fora da fogueira. Nós temos que estar inseridos na fogueira, para que possamos pegar fogo. Essa unidade, ela dissipa a divisão, porque o que adianta a gente ter 100 gravetos, e cada graveto está num canto, o fogo é baixo. Mas quando se prega a unidade, quando se prega a visão, os gravetos vão sendo ajuntados pelo Espírito Santo para a força do reino de Deus, e as coisas do reino começam a acontecer nos gravetos, porque o fogo de um passa para o outro, o calor de um passa para o outro, a luz de um passa para a outra, e o fogo é muito maior, a luz é maior, o calor é maior, por causa da unidade. Estão todos juntos no mesmo propósito. Veja que no dia de Pentecostes eles estavam unânimes, e o Espírito veio porque eles estavam unânimes. Então a visão, o entendimento, o jeito que a gente conduz, o jeito que a gente ensina, o jeito que a gente faz o culto, o jeito que a gente entende a prosperidade, a cura, a salvação, a nossa vida social lá fora, e o jeito que a gente ensina isso vai fazer com que haja unidade. Se houver unidade, há poder, existe poder. Então se a igreja tem uma visão, tem um foco, tem um alicerce forte de conduta e pensamento, as pessoas deixam apenas de ser membros para ser o corpo de Cristo, e para ser filhos daquela visão, para ser filhos daquele ministério, para ser filhos do avivamento, para ser filhas do avivamento. Então você possa aceitar a visão, começar a aprender com a visão, para a glória de Deus.